Bom dia, boa tarde ou boa noite, Fonseca aqui do canal Exporta Bahia. Eu estou mostrando aos senhores a capa de um documento que foi publicado pelo jornal à tarde, alguns anos atrás. Eu guardei isso na minha biblioteca e hoje eu fui dar uma olhada. O que é que tinha de importante relacionado a esse momento que nós estamos vivendo com relação a esse momento de guerra aí, de invasão, vamos dizer assim, por parte da União Soviética com relação à Ucrânia. E eu vi que muita coisa aconteceu nesse período para que se chegasse, para que se desaguasse neste momento. O que é que aconteceu? A União Soviética, desde que ela passou por Gorbachev, quando houve aquela abertura que a União Soviética deixou de ser União Soviética e vários países se tornaram independentes, certo? Eu estou comentando em cima dos fatos históricos, eu não sou jornalista, não sou especialista em guerras, mas sou um pesquisador. Então o que é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, foi que a União Soviética se esfacelou quase que na sua totalidade, certo? Mas ela manteve algumas repúblicas, certo? E manteve algumas proteções para fechar as suas fronteiras, para proteger as suas fronteiras. Algumas desses países que faziam parte da chamada União Soviética, que hoje é só Rússia, se aproximaram da OTAN, certo? Estão fazendo parte da OTAN em alguns casos. A Ucrânia é estratégica para a Rússia, do ponto de vista de proteção do país, no ponto de vista deles, da soberania, e de algumas riquezas que a Ucrânia tem. Mas não devemos esquecer também que foi na Ucrânia, em 1986, que aconteceu aquele problema de Chernobyl, certo? E que 10 anos depois ainda matou 300 mil pessoas em consequência do vazamento da radioatividade. Bom, voltando à questão da União Soviética, a alegação da União Soviética é o mesmo modelo que os americanos também, que não tem nenhuma moral para criticar a União Soviética, fizeram com relação ao Iraque, invadiram o Iraque com a desculpa de que tinha armas atômicas lá e para destituir um ditador, e acabaram com o país, arrasaram com o país, depois se afastaram e deixaram o país lá na mão de quem não tem nenhuma condição de governar nada. Bom, a Líbia foi a mesma coisa, invadiram a Líbia porque tinha que matar Gaddafi, porque Gaddafi era ditador, Gaddafi era sanguinário, Gaddafi era isso, Gaddafi era aquilo, mas destruíram um país que até então, apesar dos seus problemas geopolíticos, tinha uma estrutura, era um país que tinha uma estrutura muito bem montada, muito bem organizada, certo? E era um país rico. Destruíram a Líbia, largaram lá, os americanos. Então os americanos vêm fazendo isso desde a Guerra do Vietnã, ou um pouquinho antes, certo? Vem usando esse tipo de modelo. A União Soviética está fazendo isso, um modelo igualzinho, então ninguém tem condição de criticar ninguém. O que nós temos que pensar é como resolver e como sair desse impasse. Por quê? O reflexo disso para o mundo moderno vai ser o pior possível. Você tem ideia? A União Soviética, por exemplo, com relação ao Brasil, agora vamos falar de comércio exterior, no nosso caso aqui especificamente, a União Soviética é nosso principal fornecedor de insumos para a agricultura. Insumos que eu digo é fertilizantes para a agricultura. Então, se houver um endurecimento dessa situação e essa coisa se prolongar, o reflexo vai ser direto na nossa mesa. Vai ser direto na nossa mesa. Por que vai ser direto na nossa mesa? Porque vão acontecer o quê? Encarecimento dos produtos, certo? A dificuldade da União Soviética em função das medidas que alguns países estão tomando para coibir essa invasão, de suspender SWIFT, etc. e tal, essa movimentação financeira de alguns bancos, não foram todos, alguns bancos russos, eles não vão ter capacidade de vender isso, de receber esse recurso. Em consequência disso, nós não teremos capacidade de negociar com a Rússia. E isso vai impactar diretamente na nossa produção de grão e na mesa dos brasileiros, claro. A outra coisa é a questão do gás para a Europa e do petróleo. A Europa hoje consome 70% do gás vindo da União Soviética. Se eles fecharem a torneira, a Europa vai sentir a consequência disso. Bom, isso é um comentário bem superficial, até porque eu não tenho know-how
para tecer comentário. Eu não sou comentarista de guerra, não sou comentarista de questões geopolíticas, etc e tal, mas baseado naquilo que a gente lê, que a gente pesquisou, que a gente tem informações, baseado nesse documento que está aí na frente dos senhores, eu me uso a fazer esse tipo de comentário e dizer que o melhor para todos nós seria que esse conflito se resolvesse o mais rápido possível, para que vidas sejam poupadas, infraestruturas sejam poupadas e o mundo volte à sua normalidade. Certo? É preocupante quando você vê Chernobyl hoje sob o controle russo. É preocupante, porque ninguém sabe o que está na cabeça de Vladimir Putin, ninguém sabe. Entendeu? Eles têm um potencial armamentista gigantesco, não vamos desconsiderar isso. Armas nucleares eles têm demais de sobra, submarinos nucleares têm demais de sobra, e a Ucrânia está tentando se defender até agora dentro daquilo que pode. Mas eu acredito, pelo que eu acompanhei rapidamente nos jornais, televisão, etc., imprensa de modo geral, e o que eu li, é que a União, o Vladimir Putin, ele fez uma estratégia de xadrez, né? Ele está lançando os peões, certo? Ele vai estar cercando a rainha, e vai deixar ela numa situação de checkmate. Por exemplo, ele vai pôr na mesa. Agora, ele já entrou, já bombardeou, já mostrou o poderio dele, bombardeou e espalhou as tropas dele ao longo do país, da Ucrânia, estrategicamente, certo? No mar, no ar, no terra, ar e mar. Então veja bem, o que é que vai acontecer? Ele agora vai sentar para negociar, só que agora ele vai sentar para negociar numa condição muito confortável para ele, porque ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou com minhas tropas posicionadas na situação A, B, C, D, E e F, e eu quero isso, caso contrário, eu mando invadir, destruir o país, e vai destruir, e ninguém vai impedir. Poderio bélico eles têm para isso até demais. Então, isso eu queria comentar rapidamente. O impacto disso nos nossos negócios é horrível, porque tudo fica parado em função disso, o comércio exterior fica estagnado, ninguém exporta nada, ninguém importa nada, principalmente se tiver alguma relação comercial com a Rússia, aí zero. Sabendo que a Rússia é um dos grandes compradores, né, do mundo, não é só do Brasil não, do mundo. Certo? Então também tem muita firula nisso aí, tem muito joguinho de imprensa, de falas dos Estados Unidos querendo aparecer na história e tal, mas